Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. Hoje é dia 30 de julho de 2023, domingo. Bom domingo para você. Bom, hoje eu quero fazer algumas considerações pessoais a respeito dessa história da morte do capitalismo. Eu vou acrescentar ainda hoje algumas informaçõezinhas novas alguns fatos novos que eu não mencionei ainda nos vídeos anteriores. E em cima disso eu quero, enfim, fazer umas considerações mais opinativas, né, sobre a questão, sobre o problema. Agora, quero deixar claro que de modo algum eu estou encerrando este debate hoje, tá? Vocês já devem ter sacado que é um assunto muito rico, é um assunto muito importante, é um assunto que nos faz entender barbaramente as coisas que estão acontecendo no mundo. Então ele é bom do ponto de vista de abrir a cabeça, né? Então, de modo algum, eu estou pondo um ponto final a esta série de vídeos, tá? Sobre a morte do capitalismo. Vocês, por favor, se sintam à vontade se vocês quiserem abordar esse mesmo assunto num ângulo que nós não vimos até agora, alguma questão que a gente ainda não abordou, por favor, você coloque aqui nos comentários, deixe a sua ideia para nós analisarmos e estudarmos mais ainda esse problema, porque realmente eu acho que é um assunto que ele tem uma extensão tão grande que assim seria muita pretensão a gente falar, bom, vamos encerrar em 5, 6 vídeos esse assunto. Não dá, é muita coisa, né? Então, repito, a série permanece em aberto, sempre as portas estão abertas e poderemos voltar a esse assunto a qualquer momento em vídeos futuros, tá? Não se sintam, acabou o assunto. Não acabou, tá em pé, tá? Bom, isso posto, eu quero entrar nos últimos fatos que a gente ainda não abordou e em seguida dar meus 2 centavos aí de contribuição de opinião. Aqui na tela está aparecendo para você um gráfico que a gente já viu no último vídeo, que é um gráfico das taxas decrescentes de lucro. É um consolidado das empresas do G20, de um período bem longo, de 1950 até quase 2020. Né? Eu insisto nisso, é a taxa de lucro, não é o lucro, não é a quantidade de dólares. A quantidade de dólares certamente aumentou, até porque teve sempre inflação. Mas é a taxa de lucro. Ou seja, quanto foi o seu lucro dividido pelo capital que você precisou investir para ter esse lucro, quanto que é esse número? Então vamos supor, você teve um lucro de 20 milhões. Tá bom. Só que para ter esses 20 milhões, você precisou investir 100 milhões. Bom, então a sua taxa de lucro foi de 20%. Né? Eu tive um lucro de 5 milhões. Quanto você precisou investir para ter esse lucro de 5 milhões? Eu investi 10 milhões. Bom, então a sua taxa de lucro foi 50%. É esse o número que nós estamos avaliando, a taxa de lucro. Tá? E a taxa de lucro, como o próprio gráfico mostra, ela é decrescente ao longo do tempo. Consistentemente decrescente. Né? Claramente decrescente, de acordo com o que era previsto já pelas análises que o Schumpeter fez, que o próprio Marx fez. Os dois viram que isso ia acontecer. Vimos já as causas que estão por trás dessas taxas decrescentes. E agora eu quero mostrar para você um outro gráfico que é tão ou mais preocupante que esse gráfico das taxas de lucro decrescente, que é a taxa de crescimento populacional do mundo. É esse gráfico que está aparecendo agora para você. Veja que também para baixo, né? Isso, nós não fizemos um vídeo ainda a respeito disso, até daria um vídeo, tá? Porque é um assunto muito importante. Isso é um outro problema, porque o capitalismo é feito basicamente de tecnologia, só que o que sustenta o que permite que haja esse empreendimento, né, voltado para a tecnologia, é o crescimento populacional. Você precisa que a população cresça. O capitalismo ele depende do crescimento populacional. 100%. Uma sociedade onde você está tendo um decréscimo de
população, bom, você vai ter problema. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista do processo capitalista, você vai ter problema. Porque haverá cada vez menos pessoas nascendo, cada vez menos pessoas trabalhando, cada vez menos pessoas consumindo, cada vez menos pessoas com problemas para serem resolvidos, né? Tudo fica muito mais reduzido, muito mais pobre. Então, esse gráfico que a gente está vendo aqui do decréscimo da taxa de crescimento, em percentual, a taxa de crescimento da população do mundo, ela vem decrescendo ao longo dos anos, como você está vendo no gráfico. E isso, para a economia capitalista, para o processo capitalista, é um problema. É bem verdade que, quando você compara os dois gráficos, você dá até uma respirada, você fala, ufa, porque o que acontece? As taxas de lucro foram decrescentes justamente num período em que a taxa de natalidade também foi decrescente. Isso, de certo modo, ajudou as pessoas que estão vivas, né? Não as que ainda não nasceram, mas as que estão vivas, a terem uma fatia de bolo não tão pequena assim, não tão cortada pela metade, certo? Por quê? Porque se a taxa de lucro das empresas caiu, a taxa de crescimento da população também caiu, né? Então, digamos assim, não houve grandes traumas. Nós não sentimos ainda um grande trauma pelo fato das taxas de lucro das empresas estarem decrescentes. Por quê? Porque a taxa de crescimento da nossa população também está decrescendo. Então, uma coisa meio que aliviou a outra. Com certeza, se nós tivéssemos tido taxas de lucro decrescentes ao longo de todos esses anos e uma taxa de crescimento populacional crescente, aí daria problema. Por que daria problema? Porque o que é a taxa do lucro? O que ela expressa? Ela expressa basicamente a eficiência com que as pessoas estão administrando o capital. Então, por exemplo, vamos colocar duas situações aqui. Imagina que você tem de um lado uma grande empresa que teve um lucro de 1 bilhão. Só que para ter esse lucro de 1 bilhão, ela precisou investir 100 bilhões. Sei lá, é uma grande empresa de hoje em dia, tá? Ou é uma empresa que está nas mãos do BlackRock, enfim, é uma coisa grande, burocratizada, que mexe com muito dinheiro, mas assim, ele precisou investir 100 bilhões para ter 1 bilhão de lucro. Ou seja, a taxa de lucro dele é 1%. Essa é a eficiência com que ele consegue administrar o capital que é dado a ele. Aí do outro lado você tem um doidinho, você tem, sei lá, o Steve Jobs da vida, né? O lucro dele naquele ano foi, sei lá, vamos dizer, $500 mil, por exemplo. Veja, o outro teve um lucro de 1 bilhão. O doidinho aqui do Steve Jobs, ele teve um lucro de $500 mil. Tá? Só que, para ter esse lucro de $500 mil, ele precisou investir só $10 mil. O que significa que a taxa de retorno, a taxa de lucro desse doidinho é de 490%. O grandalhão tem uma taxa de lucro de 1%. Ele precisa investir 100 para ter um lucro de 1. O doidinho aqui, ele tem uma taxa de lucro de 490%. Ele investe 10 e ele fatura 500. 490%. Esse doidinho, ele está proporcionando uma taxa, a taxa de crescimento dele, a taxa de lucro dele ser muito alta, de certo modo, está garantindo que as futuras gerações, pessoas que não nasceram ainda, encontrarão uma economia mais rica e mais estruturada do que a atual. É o lucro do doidinho que vai garantir que as pessoas que vão nascer no futuro encontrarão um mundo melhor do que o nosso. É o doidinho, é a ação do doidinho que vai proporcionar isso. Não é o grandalhão. O grandalhão, ele não é muito eficiente. Ele tem um retorno, uma taxa de lucro dele é 1%. Ele investe 100
e o lucro dele é 1. O maluquinho, ele investe 10 e o retorno dele é 500. Então, o maluquinho, ele está proporcionando uma quantidade de crescimento grande o bastante para suportar eventuais crescimentos da população. No fundo é isso que está acontecendo. Você vai ter sempre o confronto de duas taxas. A taxa de lucro versus a taxa de crescimento populacional, ou decrescimento, enfim. É isso que conta. Se você tem uma taxa de lucro que cresce e uma população que cresce igualmente, por exemplo, bom, então o nível de bem-estar que os seus netos vão ter será mais ou menos igual ao bem-estar que você está tendo hoje. Se as duas coisas crescem igualmente. Se a taxa de lucro cresce mais do que cresce a população, então os seus netos terão um padrão de vida maior do que o seu. De novo, se a taxa de lucro cresce a um ritmo maior do que a taxa de crescimento populacional, seus netos terão uma vida melhor que a sua. Por outro lado, se você tem, vamos supor agora, o lucro crescendo e a população crescendo a uma taxa mais alta ainda, seus netos terão uma vida menos próspera, menos confortável do que a sua. Agora vamos ver o outro cenário. Vamos supor que você tenha as taxas de lucro estão decrescendo. Se a população, além de tudo, subir, veja, aí é um cenário de caos, né? As taxas de lucro estão crescendo e a taxa de crescimento da população... As taxas de lucro caindo e as taxas de crescimento da população subindo. O futuro será horrível. No nosso caso, o que aconteceu? As taxas de lucro caíram, mas a taxa de crescimento da população também caiu. Então, tudo ficou mais ou menos na mesma. Mais ou menos. Um pouco melhor, um pouco pior, tal, mas é basicamente a mesma coisa. Em termos de bem-estar, de riqueza. Tá? Você vai falar assim, mas nós temos hoje um iPod. Meu avô não sabia o que era iPod, mas isso é inovação tecnológica. Isso não é conforto material. Tá? Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando aos produtos que a tecnologia pôs à disposição da gente. Isso é uma consequência natural do capitalismo. Nós estamos falando do nível de prosperidade material que cada geração está experimentando. Então, o fato de você ter tido uma taxa de crescimento populacional que vai para baixo, decrescente, nos salvou. Fez com que o nível de bem-estar geral, nós não sentíssemos que a coisa está piorando. Tá? Agora, temos aqui um problema, né? Aliás, nós temos dois problemas. Essa taxa de crescimento, de decrescimento da população, não pode continuar assim. E o pior é que a previsão é que vai continuar, né? Não sei. Mas estatisticamente isso daí vai para baixo. E a questão da taxa de lucros também não pode continuar decrescendo do jeito que está. Alguma coisa tem que ser feita. Se não for feito, o que vai acontecer? Você vai ter aquele desnível, né? Vamos supor que chega uma hora que a taxa de crescimento da população faz isso. Imagine o que acontece se a taxa de lucro continuar fazendo isso. Né? Você precisa que o capital esteja nas mãos de doidinhos que consigam dar um retorno muito alto para a sociedade para garantir as gerações futuras, o bem-estar das gerações futuras. Né? E o reinvestimento do capital e por aí vai. Eu não tenho uma fórmula mágica, sinceramente, para a questão populacional. E fórmula mágica mesmo também não tenho nem para a questão dos lucros. O que eu tenho, e aí eu vou dar o meu ponto de vista, é o seguinte. Esse modelo que nós temos hoje, né, de grandes fundos que se metem a comprar tudo e tal, meu ponto de vista, isso tem que mudar. Isso não está dando certo. Né? Esse modelo já não é de hoje, ele vem vindo já faz tempo e ele está se provando ruim para o capitalismo. Você está botando burocratas para tomarem decisões que os empreendedores ou os cientistas deviam estar tomando. Os técnicos deviam estar tomando. Os gráficos falam por si. Os retornos são decrescentes. Então, de nada adianta você ter uma pilha de dinheiro para você investir em pesquisa, tecnologia, novos produtos, mas o cara que interfere nesse processo não entende nada do assunto.
não tem formação na área, é um cara que vive com o freio de mão puxado, tem medo de correr risco, aí não adianta, pô. Repara numa coisa. Por exemplo, você tem hoje, olha como as coisas elas já se mostram, mesmo num curtíssimo prazo, quando você avalia. Pega, por exemplo, o Facebook. O Facebook é um Orkut melhorado. Certo? É isso. Quer dizer, em questão de 20 anos, você já percebe que está faltando a criatividade. A coisa já não está mais fluindo como era. Né? Nenhuma dessas empresas que você tem hoje, por exemplo, o YouTube não foi criado pelo Google. Ele foi criado por uns doidos lá, uns universitários, uma coisa assim. O Google chegou lá com um cheque e comprou. É isso. Agora, os caras que criaram, não foi o pessoal do Google que fez o YouTube. O Google comprou. Já comprou a ideia pronta. Então, repara que em questão de 20 anos você já começa, se você para e olha a coisa, né, com uma lupa, você vai ver que já estamos num processo, já mesmo nessa área de tecnologia, a gente já está meio que correndo e não saindo do lugar. Né? Por quê? Porque é o modelo. Né? Eu não sei como esses caras poderiam fazer. Assim, os donos do dinheiro, que na verdade não dá nem pra falar que são os donos, né? Porque o gestor do fundo não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro são os milhões de cotistas do fundo. Mas alguma coisa terá que ser feita, porque assim, não adianta nada você ter um monte de dinheiro para investir e você não saber investir. E você não conseguir dar eficiência a esse capital. Porque se por um acaso aquela curva da população virar e fizer isto, acabou. Se as suas taxas de lucro continuarem fazendo assim para baixo, se por um acaso as taxas de crescimento populacional começarem a fazer isso, o pedaço de bolo de cada um vai ficar cada vez menor. E aí a coisa vai ficar feia. Porque aí o próprio sistema não vai conseguir mais se sustentar, vai ser uma economia de pobres. Certo? Uma economia de pobre, o consumo é muito mais difícil. Veja, eu não estou falando aqui, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Eu não estou falando aqui de justiça social, de igualdade, eu acho isso tudo besteira. Ponto final. Pode me crucificar, pode me chamar de fascista. Eu estou preocupado com a quantidade de riqueza que existe numa sociedade. Isso é o que conta para mim como ser humano. Se o cara que está acima de mim é muito mais rico do que eu, ou se o cara que está abaixo é muito mais pobre, eu não sei, eu não quero saber isso. O que eu quero saber é a quantidade total de riqueza que está circulando na sociedade. É isso que vai decidir o meu destino como ser humano. Se o cara que tem mais que eu tem 1000 vezes mais, 30 mil vezes mais, dane-se. Não estou preocupado, isso não vou perder meu sono por isso. O que eu perco o sono é quando a quantidade total de riqueza, proporcionalmente a cada indivíduo, está diminuindo. Por quê? Porque aí a coisa vai ficar muito mais difícil, né? Você vencer num jogo onde tem pouca disponibilidade, poucos prêmios para muita gente, pô, a coisa é complicada, entendeu? E o problema todo é o quê? Esse prêmio é o quê? É a taxa de lucro, é a taxa de é o retorno que o capitalista tem hoje e que vai garantir o reinvestimento e novos produtos no futuro, novas oportunidades, certo? É isso. Então, não se trata aqui de debate de vai ficar todo mundo pobre e aí vai ter a revolução. Não, a questão não é essa. Não vai ter revolução nenhuma. O máximo que pode acontecer é eleger um idiota, um bandido lá. Só. Vai parar nisso, não vai ter revolução. O que vai acontecer é que vai ficar cada vez mais difícil você conseguir o seu lugar ao sol. E o seu neto vai ser mais ainda, e o seu bisneto vai ser pior ainda, e a coisa só vai piorar. Certo? Não tem como você controlar o crescimento da população, é muita pretensão. Agora, esse modelo econômico que temos hoje, de fundos de investimento, eu acho que isso é uma coisa que daria para rever. Como? Bom, eu tenho meus palpites, posso até falar sobre isso no outro vídeo, mas eu acho que o problema central é esse modelo que temos hoje de grandes fundos se metendo a comprar empresas das quais eles não entendem absolutamente nada. Né? Eu sei que precisa de dinheiro, o cobertor é curto, já falei isso, mas tem que dar um jeito de dar mais liberdade para quem realmente sabe criar riqueza. Tá? Por esse vídeo é só, pessoal. Um abraço para vocês, bom domingo. Qualquer coisa nos vemos mais tarde aqui. Até mais.